Olá, bem-vindos ao nosso Luz, Câmera, Pulsão, desta vez com este filme Central do Brasil, essa belíssima produção nacional que marcou época no cinema brasileiro. E a gente vai estar compartilhando aqui algumas imagens e tentando pensar um pouquinho a respeito aí deste filme, né? O Central do Brasil é um filme de 1998, um filme dirigido pelo Walter Salles, e ele, de 98, ele completou 25 anos no ano passado, muita comemoração, inclusive, com a presença magnífica ali da Fernanda Montenegro, o Vinícius de Oliveira, que faz o garoto Josué, que não era um ator até então, né? Marília Pêra, que faz uma ponta também, né? Com a belíssima fotografia do Walter Carvalho e o roteiro do Marcos Bernstein e do João Emanuel Carneiro, em cima de uma ideia original do próprio Walter Salles, né? E um filme que foi reconhecido internacionalmente, marcou uma época aí no nosso cinema, no nosso cinema brasileiro, fez um divisor de águas, né? E, levando mais de 40 prêmios aí internacionais, melhor filme estrangeiro do BAFTA, o melhor filme que ganhou o Urso de Ouro em Berlim, o Urso de Prata em Berlim para Fernanda Montenegro como a melhor atriz, né? O Golden Globe como melhor atriz também para Fernanda Montenegro, chegou até a final do Oscar de 99, né? Lembrando, então, que a nossa análise, inevitavelmente, vai trazer alguns spoilers, portanto, assista primeiro ao filme, né? Como estamos dizendo, este belíssimo filme, então, né, do Walter Salles, que foi o nosso filme do mês de julho, dos nossos encontros de cinema e psicanálise, né? Nós vamos começar pelo epílogo aí desse filme, né? Quando ali no finalzinho do filme, a Dora tomando um ônibus de volta do sertão nordestino para o Rio de Janeiro, de onde ela tinha partido com Josué, um menino que acabara de perder a mãe e que agora estava decidido a procurar pelo pai que ele não conhecia e que estaria em Bom Jesus do Norte, uma cidade fictícia, né, no estado de Pernambuco, tá? Dora também tinha tido uma história com seu próprio pai, já falecido. Uma história dolorosa que o filme mostrará, então, como que Dora vai resgatando, né, esse lugar de triste recordação aí do pai. Portanto, o anelo, o anseio pelo pai é um tema central do filme e é também um tema fundamental, central do descobrimento freudiano do inconsciente e da própria invenção da psicanálise, né? A vida do sujeito humano como tomada como um arco que parte desde o sentimento do desamparo, né, da pequena criança recém-chegada a este mundo, e desenvolvendo-se para aprender um dia a estar só neste mundo como adulto, né? Freud vai percorrendo na sua obra também um arco paralelo que acompanha a trajetória da própria humanidade, que lá nos seus primórdios também tem um homem primitivo sentindo-se impotente e desamparado diante dos perigos do ambiente que o cercava, né? Então, neste belo filme, que é bem no estilo road movie, que é bem do agrado lá do Walter Salles, ele conta uma viagem cujo ponto de chegada para o menino é o ponto de partida para a viagem de retorno de Dora, que cumpriu a sua missão de levar Josué até o Nordeste. Então, temos também, nesse arco que vai da partida ao destino, o paralelismo da figura do pai na narrativa, através de uma dupla ausência. O pai falecido, que Dora já não podia mais encontrar, o pai prometido, que Josué terá que esperar, porque no final Josué encontra seus irmãos, mas ainda não encontra o pai, né? Pois bem, vamos para a Dora, na abertura do filme.
Dora é uma professora aposentada que ganha uns trocados escrevendo cartas, né, para transeuntes ali na Estação Central do Brasil, no Rio de Janeiro. São cartas, e o filme é escrito bem ali no finalzinho da era pré-internet, antes dos nossos aplicativos de mensagem, era um modo de comunicação dessas pessoas semi-instruídas, semi-analfabetas, né? Ou mesmo analfabetas, para suas pessoas queridas que estavam distantes, né? A Dora parece uma mulher assim, de meia idade, meio cansada da vida também, meio descuidada de si. E só no meio da viagem, por exemplo, é que ela vai se permitir alguma erotização, passar um batom, aceitar um vestido colorido presenteado pelo menino Josué, né? Claramente uma mulher embrutecida pela vida e bastante, denotando estar bastante aborrecida com o que ela faz. A sua conduta ética é questionável, uma personagem polêmica, porque ela escreve as cartas para as pessoas que pagam a ela para escrever, mas não coloca no correio as cartas e que lhe foram confiadas e pagas. Ela rasga até aquelas que julga sem valor ou cujos destinatários ela acha que não merecem receber. Chega até a trocar o menino por dinheiro para comprar uma TV, o que motiva o protesto da sua amiga Irene, que é a Marília Pera, né? Que chega a lhe dizer: tudo tem limite, Dora. Né? Portanto, Dora aparece aí nesse ambiente de abertura que é a Central do Brasil, a Estação Central, ali no centro do Rio de Janeiro. Né? Estação, do latim statio, né? Quer dizer morada, paragem, daí o verbo estacionar, mas a estação traz esses paradoxos, né? Ela quer dizer paragem, um ponto de parada, mas também é um ponto de movimento intenso, é um movimento de muita gente, um vai e vem constante de muitas pessoas, né? Central significa esse fluxo centrípeto e centrífugo, gente chegando, gente partindo, de origens distantes, Minas Gerais, mas principalmente ali do norte e do nordeste brasileiro, que, além desse percurso urbano cotidiano, um dia migraram, ou seus ascendentes, né, de longe, principalmente do norte e nordeste do Brasil, para a capital, para o sul. Né? São migrantes ou filhos de migrantes que deixaram parentes, companheiros, para quem querem enviar cartas portadoras de desejo, de sentimentos, de notícias de ou para quem está distante. Né? Então, o filme faz essa viagem de volta, essa travessia rumo às origens, nesse Brasil profundo e esquecido, né? E uma das forças, inclusive, do filme é esse seu convite para nós nos lembrarmos da nossa história recente, dessas migrações sofridas que tanto moldaram nosso país e nossa gente, e dessas pessoas e desses destinos longínquos que não aparecem nos nossos postais típicos das nossas belas cidades ou das nossas praias ensolaradas, né? Os tons nessa estação central, os tons na abertura do filme são predominantemente amarelados, amarronzados, escuros. Predomina esse tipo de tom numa monotonia, né? Muito movimento de gente, mas pouca diferença fazendo, todos lutando duramente para ganhar suas vidas. O reflexo dessa nossa injusta desigualdade social, né? Que, ainda que a gente possa ver, de fato, uma beleza poética nessa estética proposta pela bela fotografia, o cenário transmite dureza, rudeza da monotonia de se viver para trabalhar, em contraste com o colorido das cenas e personagens quando o filme vai migrando para cenas e personagens do interior do Nordeste, ressaltando a beleza alegre que essa gente consegue arrancar das suas vidas sofridas e socialmente tão desfavorecidas. Né? Uma elegia, então, à cultura brasileira. No filme, Dora só vai aparecer a fisionomia dela quando chega Josué e sua mãe Ana.
né? Josué, o garotinho que está ali acompanhado da mãe, inseparável do seu peão, um peão de madeira que ele tinha, um brinquedo, que o liga a seu pai, como nós veremos, né? Ficamos chocados com as primeiras palavras de Ana. Jesus, você foi a pior coisa que já me aconteceu na vida, só escreva essa carta porque teu filho pediu, eu contei para ele que você não vale nada, né? E na hora que ela vai dar o endereço, ela diz para Dora, né? Jesus de Paiva, sítio Volta da Pedra, Bom Jesus do Norte, Pernambuco, né? Mas esse é o momento em que ela sai com o filho, com Josué, e vão atravessar a avenida em frente à estação. Josué solta a mão da mãe para pegar seu peão, a mãe se detém no meio da avenida e é aí atropelada fatalmente por um ônibus que vinha em velocidade. E aí está Josué, agora, que nem conhece o pai, órfão de mãe também, não tem parentes, não tem uma tia sequer no Rio de Janeiro, e nesse mundo hostil e perigoso dos adultos, uma ótima alegoria, portanto, do desamparo primordial do homem, do nosso desamparo de bebês quando chegamos ao mundo, né? Ele agora só tem Dora como testemunha de uma filiação, da sua filiação com o pai. Sem lugar para ir, ele passa a ficar, então, dia e noite, noite e dia na estação, passa a viver por ali, né? O seu único anseio é ir em busca de seu pai. Essa busca pelo pai será o tema central do filme, e é nesta relação com a figura do pai que o filme vai nos trazer, então, dois percursos paralelos, né? Para Josué, sem dúvida, um percurso de afirmação filial. Ele realmente tem um pai que ele quer conhecer. Mas para Dora, é um percurso de conciliação. O filme nos mostrará que, paralelamente à busca de Josué pelo seu pai, Dora precisará encontrar um lugar para a saudade do pai, apesar do desencontro com o pai que um dia não a reconheceu. A gente menciona aí essa citação de Freud, né? Dizendo que este anseio pelo pai é um sentimento que tem uma intensidade impressionante, não constitui apenas um prolongamento da vida infantil, mas é continuamente conservado pelo medo do poder superior do destino. E Freud diz, né, eu não saberia indicar uma necessidade tão intensa proveniente da infância quanto a de proteção paterna. Está lá no capítulo 1º do Mal-Estar na Cultura, de 1930. Né? Então, se esse é o tema central do filme, quem é o pai em psicanálise? Tema complexo, mas também central para a psicanálise, porque não bastasse a complexidade da relação que o sujeito faz com o pai, da sua história pessoal de vida, uma figura marcante e marcada por ambivalências, né? Tanto conscientes, mas principalmente inconscientes da primeira infância, da história de vida do sujeito, de cada um de nós. Temos ainda o pai da filogenia, o pai da ancestralidade transmitida transgeracionalmente e cujas origens se podem rastrear na psicanálise até aquele pai mítico lá de Totem e Tabu, nos primórdios da história humana, essa raiz ancestral que se encontra ali nas origens tanto da busca do homem pela divindade na história das religiões, como na busca do homem pela lei, na história das civilizações e das organizações sociais humanas. Nós vamos tomar aí como um roteiro didático os 3 registros da realidade humana propostos por Lacan em 1953 e que se ampliaram nos anos 70 com sua proposição dos nós borromeanos. Tá? Vamos tomar isso como inspiração, como um guia, né? Para pensarmos um pouco essa figura do pai através de algumas indicações que vão ser inspiradas a partir dessa noção de registros, do registro simbólico, imaginário e real.
né? É uma advertência, claro, tá? Ao falarmos aqui da figura do pai, apesar de estarmos nos referindo à figura do pai homem, né? Na constituição tradicional da família e na concepção tradicional ali do triângulo edípico, né? Nós não estamos excluindo de forma alguma as demais possibilidades de constituição familiar, como, por exemplo, famílias homoafetivas, para as quais também são válidas as noções mais ampliadas de função paterna, função materna, né? Apenas que estamos nos referindo aqui, aproveitando então a trama, a narrativa e os personagens do filme, nós vamos nos referir a essa ocorrência mais comum, mais tradicional, na nossa cultura contemporânea, ocidental, de tradição judaico-cristã. Né? Pai simbólico. O que estaríamos falando? Vejam, que num certo momento, quando chamaram o menino de menininho ou de filhinho, né, ele diz assim, olha, meu nome é Josué Fontenelle de Paiva. Paiva de pai, Fontenelle de mãe, tá? As palavras são nomes que damos às coisas e pessoas no universo de linguagem em que estamos inseridos. Palavras simbolizam coisas e pessoas. O filho, todo filho, nasce de uma mãe que é, no princípio, tudo que a criança tem. O pai simbólico, portanto, ou o pai nessa perspectiva do simbólico, é o pai que tem um nome que a mãe apresenta ao filho, que a mãe introduz no mundo próprio de palavras, de significantes, nesse universo de linguagem que já existe antes do filho chegar. E é interessante porque não somente a mãe introduz, apresenta este é o seu pai para o filho, como ela introduz o filho também neste universo de linguagem no qual o pai já está inserido ali antes dela, bem, antes dessa criança chegar ao mundo, né? E nesse sentido que a gente vai poder pensar, então, que sempre que uma criança, como é nascida de uma mãe, sempre será essa mãe que o apresentará, conduzirá ao pai. Josué, no filme, sabe do pai que não conhece, porque Ana, a sua mãe, lhe falara deste homem como sendo o seu pai. Né? Como a Ana morre tragicamente, essa tarefa será continuada por Dora. Vejam mais este belo simbolismo presente no filme Central do Brasil. Justamente a Dora, que não tinha, dizia que não tem marido, não tem filho, não tem nada, ela agora tem Josué para levar até o pai. E é esse gesto que, ao mesmo tempo, levará Dora a resgatar a sua história com seu próprio pai. Né? O pai, enquanto presença simbólica, então, evidencia um desejo da mãe pelo homem que antecedeu e possibilitou a realização do seu desejo, né, por um filho. E que, por isso, detém primazia sobre essa criança, por mais que essa criança tenha nascido também do desejo da mãe. Né? Josué exemplifica, assim, a importância dessa presença simbólica, deste reconhecimento do pai, mesmo na ausência. O fato de Josué nunca ter conhecido seu pai não impediu que ele fizesse dessa ausência uma presença simbólica, porque é em torno desse nome, Jesus de Paiva, que Josué vai se organizar, ele vai organizar toda a cadeia de significações e de sentidos na sua própria vida, né? E quando ele perde a mãe, Josué, inclusive, primeiro quis escrever ele mesmo uma carta para o pai, procurou a Dora para isso, né? E a seguir, ele decide partir numa viagem à procura desse pai. Isto só foi possível pelo fato que essa mãe reconheceu, registrou este homem no psiquismo de Josué como pai de Josué, né? Esse é o efeito, muitas vezes, salutar que pode haver, por exemplo, daquela situação típica em que a mãe, que está ali no meio do dia, exasperada com as traquinagens de um filho, das crianças, chega a gritar e diz, vocês vão ver quando seu pai chegar, você vai se haver com ele. Ó, ela está anunciando aí a figura do pai, né?
Pensando ao contrário, a psicanálise descreve muito bem a situação complicada, para não dizer às vezes até trágica, daquela criança diante de quem a mãe está sempre a desautorizar, a desqualificar esse pai. Na clínica, a gente também conhece os resultados dessa mãe ambivalente, né, em relação à emancipação do filho, ao corte desse cordão umbilical que o une a ela, a castração dos seus apetites em relação à posse eterna desse filho, né? É muitas vezes aí que nasce a trágica e patológica condição de uma não inscrição desse pai, da fora-clusão do pai enquanto nome, enquanto instância terceira anunciada e reconhecida como fundadora, e isso na origem de muitas condições psicóticas que na psiquiatria a gente conhece bem, né? Por isso é que quando a Ana volta à estação, a mãe, quando voltou à estação, justamente antes de ter o acidente fatal, e meio que arrependida e quis mandar uma carta mais amigável para o pai de Josué, e promete levar Josué para conhecer o pai, ela fez Josué sorrir ali ao lado dela, né? A relação entre essa Dora amargurada e esse Josué agora duplamente abandonado após a morte da mãe é marcada por uma antipatia manifesta e recíproca. Ela chega, inclusive, a vendê-lo para traficantes, agenciadores de tráfico de crianças, né? Ela compra uma TV colorida com esse dinheiro, ganha uma bronca indignada da sua amiga Irene, e ela grita, tudo tem limite, Dora, né? E acaba metendo numa grande confusão com o tal do seu Pedrão, que é esse miliciano que fazia a proteção, né, dos comerciantes da Central, e havia aliciado para trazer o menino por dinheiro. Por isso até que ela teve que fugir, meio que fugir ali do Rio de Janeiro. Ou seja, vejam como que Josué, pensando na nossa realidade brasileira e na nossa realidade em geral, ele reúne aí muitos ingredientes, né, para se complicar do ponto de vista da sua identidade pessoal, da sua identidade sexual, até da sua saúde mental, né? E em que pese, entretanto, a séria ambivalência de Dora em relação ao menino desde o início do filme, o saldo vai ficando positivo ao longo do filme. Isso tem uma beleza singular, né? Porque ao final forma-se o laço, ambos estão ali enlaçados por um comprometimento, pelo cuidado recíproco, pelo cuidado do outro, pela ternura. Dora não é a mãe, mas acaba aprendendo a funcionar como mãe, né? Poderíamos dizer que foi até uma mãe suficientemente boa, para usar o conceito ali de Winnicott, né? Para cumprir essa função materna, né? Ela aprende a gostar do menino, ela se arrepende das palavras ásperas que às vezes dirige a ele. Tem uma cena de muita ternura, uma cena muito bem-humorada, quando eles têm que compartilhar ali uma cama, quando o Josué chega lá na casa e descobre a casa dos irmãos, eles têm que compartilhar uma cama na hora de dormir, e a Dora, depois de brincar com o Josué, ela pega e diz, opa, eu estou com um homem de verdade aqui na minha cama, né? E dão risada juntas, e ela dá um beijo de boa noite. Vejam, como que a Dora aceita o fantasiar do menino que nem adolesceu ainda. É bonito vermos ao longo do filme Dora reunindo, então, acolhimento, noção de limites e até humor para reconhecer uma sexualidade infantil em desenvolvimento. Tarefa nem sempre fácil para uma mãe, mas é nessa capacidade de acolher e pôr limites ao fantasiar heróico aí da criança que vemos a diferença entre a ideação infantil, saudável, normal, né, e a onipotência sem limites, entre o fantasiar infantil e o delírio psicótico, né? Há outras cenas aí que vão denotar isso também, né? E lembremos, entretanto, o quanto que Josué está ali marcado também por uma morte da mãe,
que tem a ver com ele, tá? Em algum lugar, José tem registrado que a morte da mãe acontece quando ele, atravessando a rua com a mãe, ele solta a mão da mãe e volta para pegar o peão que alguém tinha esbarrado nele e caiu, né? E quando a mãe se detém para esperar o menino, aí ela é atropelada, né? Ou seja, quantos acontecimentos traumáticos atravessaram essa criança, né? O Josué, portanto, exemplifica bem essa criança abandonada, esse menino sobrevivente, entre tantos meninos traumatizados e abandonados, né? Seja pela morte precoce de um dos pais, ou por pais infantilizados, ou pais abandonantes, né? Ou pelas injustiças sociais, assim, neste país de injustiças, como é aí o Brasil, né? Então, é nesse sentido, então, que a gente vai pensar um pouco aí o pai simbólico, né? E, com isso, a gente agora pode passar aí para pensar um pouquinho também a respeito do nosso pai, agora como um registro imaginário. O que vem a ser, né? Vejam, quando Josué fala, meu pai trabalha demais, ele é carpinteiro, trabalha com madeira, sabe fazer mesa, cadeira, porta, peão, olha, ele menciona aí o peão que ele tinha, né, o brinquedo que ele carregava sempre, casa, tudo sozinho, tá? Ou seja, veja como que um garoto, nesse momento de vida, tem um orgulho resoluto do pai que ele sequer conheceu, mas do qual ele criou uma imagem para si. Se o pai simbólico é aquele cujo nome é enunciado, anunciado, apresentado pela mãe, o pai imaginário, a dimensão imaginária, o registro imaginário do pai é aquele criado pela criança, né? Pai herói, super pai, pai poderoso, figura mítica, tão importante para a criança que vai se consolidando especialmente ali na chamada segunda infância, né? E essa dimensão imaginária se fazendo necessária na medida que é preciso um pai que até se empreste provisoriamente para esse local, para esse papel idealizado, para que se abra no psiquismo da criança a brecha que assegure a inscrição desse terceiro entre a criança e a mãe. Que por isso a psicanálise assinala que é aquele que vai instaurar no psiquismo da criança essa dimensão, este efeito de lei, né? E porque esse também é este pai portador de um amor pelo filho, ou é o pai por cujo amor o filho também anseia, será um poderoso eixo norteador, portanto, desses ideais infantis, né? O filme Central do Brasil mostra a tensão entre as representações do pai no imaginário da criança, né? Vejam como, quando Irene, a amiga de Dora, diz a Josué: o meu pai e o pai dela eram motoristas daqueles trens enormes. A Dora já entra ali, intervém expressando a mágoa que ela traz do seu pai e diz assim: era tudo cachaceiro também, era uma merda, né? Josué fecha a cara com essa fala de Dora. Josué fica triste quando a Irene pergunta se seu pai nunca quis aparecer. Então, inclusive, aí uma brecha, né, um parênteses, para os estudiosos da psicanálise, vale lembrar que este registro aí do pai imaginário é fundamentalmente o registro de um pai que recobrirá o pai real, sepultado lá no declínio e sepultamento do complexo de Édipo e da história do indivíduo, né, no final da sua primeira infância, e do qual ele elaborará um luto lá na adolescência, tá? E um outro detalhe importante aí é o quanto que a gente vê que essa figura aí do pai imaginário está em profundo declínio desde os fins ali da modernidade, né? A valência paterna em franca decadência, em franco declínio, né? E, finalmente, nós vamos avançar para o pai no registro real, né? Há uma promessa: ele voltará um dia, mas quem é ele, afinal? Né? Não, Josué não tem acesso a esse pai, porque pai é que é o homem de uma mulher que foi causa do desejo da mulher.
A essa mulher, normalmente a criança vai chamar mamãe, mas é com relação a essa mulher que o pai real introduz uma castração. Você não é o falo dessa mulher, você não é o que falta a ela. A criança poderá ter seus fantasmas, suas fantasias em relação até às cenas primitivas ali da sexualidade do pai e da mãe, do pai com a mãe, mas os terá justamente porque aí é um pai que diz que a tua cama é a tua cama, a minha cama é a minha cama. Ou seja, então o pai real, o pai do real, é o pai desconhecido, inalcançável, não simbolizável, não imaginável, não capturável por essa criança. Não é nem o pai que a mãe apresenta, nem o pai que a criança imagina. De certa forma, é como o pai que Josué no filme nunca encontra. É outra belíssima analogia do filme. O saber da criança sobre o pai é sempre um suposto saber sobre o pai. Josué terá que contentar-se com a herança fraterna, no caso, os seus irmãos, gerados por esse pai. E com a promessa, ele voltará. O pai real é aquele que se une à mãe, né, com uma história própria e com percursos próprios que antecedem a chegada do filho e escapam ao ao poder aí da criança e ao poder até da imaginação da criança. É o pai não capturado e não simbolizável de forma alguma. Né? Então, é nesse sentido aí que a gente pode estar pensando um pouco sobre este pai real, que quando a gente diz, né, o que tem que ver com essa criança, a gente vai estar sempre lembrando que, na melhor das hipóteses, este será o pai que vai encarnar a lei, representar a lei, mas não se confundir com a lei. Ele castra o seu filho daquele sem limite dos seus apetites, né, em relação à mãe, seus apetites que nós falamos incestuosos em relação à mãe, de suas ambições de gozar com a mãe, mas ele castra não porque todas as fêmeas lhe pertençam, aliás, outra fantasia primordial, outra fantasia muito frequente das crianças, né? Mas porque foi ele mesmo, o pai, um dia castrado do seu próprio desejo para com sua própria mãe. Né? Essa que é a mãe do menino filho, existe para o filho porque este pai um dia também teve que renunciar à sua própria mãe e procurou uma outra mulher fora da família de origem, fora do triângulo edípico da sua infância e assegurando assim a interdição do incesto. Portanto, aí a gente diz que este pai real é este anunciador e garantidor da lei, que, na melhor das hipóteses, então, poderá ser um educador justo e sábio, um modelo importante aí para esse filho. Né? Mas, na pior das hipóteses, a gente vai ver algumas figuras aí de um pai que, no real, vai ser complicador para o filho. Tá? O pai autoritário, despótico, né? Despótico, aquele pai que, ao invés de trazer e anunciar a lei a qual ele também está sujeito, ele se confunde com a própria lei, deficitário numa função amorosa, assegurador de um modelo para o menino, né? Pode, às vezes, ser aquele pai rivalzinho, enciumado do menino que acabou de chegar, aquele que que interdita o acesso da criança no gozo da mãe, mas, entretanto, muito enciumado, por exemplo, pela posse que o menino está tendo, que o bebê que chegou agora está tendo em relação ao corpo da mãe, aos peitos da mãe que amamenta o filho. Quantos pais naufragam aí na sua infantilidade e fazem sua presença, sua força simbólica, amorosa, naufragar nessa hora, né? Isso para não entrarmos no tema aí do incesto direto, real, carnal, que acontece bem mais do que a gente gostaria de admitir, né? A gente, no caso, pode pensar que na clínica de adolescentes, a gente vê aquela cena típica, né, do menino trazido pela mãe,
com os seus problemas de conduta, estancamento nos estudos, transgressões escolares, excesso de álcool, consumo de substâncias ilegais, e a gente, nessa hora, fica se perguntando assim, cadê o pai? A gente tem que perguntar, cadê o pai? Nessa mãe capturada pelo filho, também vemos um filho capturado pela mãe ambivalente quanto à emancipação e quanto à autonomia desse menino. Outra versão, né, da situação incestuosa entre um filho e uma mãe, entre uma mãe e um filho. Um outro exemplo, justamente aquele pai falado aí no filme, é um pai cachaceiro ou um pai canalha, que foi, no caso, o desafio de Dora, né? Tal como Josué, ela perdeu a mãe, ela tinha perdido a mãe também aos 9 anos, a mesma idade de Josué, né? E o pai, cachaceiro, como ela sempre afirmava, a abandona. Por isso a recorrência dessa insistente recriminação, que ao final a gente vai confirmando que tinha um caráter profundamente traumático de uma mulher que, desde os seus tempos de garota, aprendeu a ter que se defender da possibilidade amorosa, das possibilidades afetivas, dos laços, né? Para aumentar ainda mais a dor de Dora, a última vez que Dora, já adolescente, encontrou, reconheceu esse pai na rua e chegou perto e se dirigiu, foi confundida com alguma garota com a qual aquele homem provavelmente já teria tido um caso, né? Uma dramática e dolorosa inversão daquela situação edípica, porque em Édipo foi Édipo que se deita com a mãe sem saber que era a mãe. Aqui era o pai que procurava a filha sem reconhecer que aquela que estava querendo conversar com ele era sua filha, né? Ou seja, que situação erotizada mais perversa, potencialmente perversa, que dor, e que profundidade da amargura de Dora nas suas defesas aí contra o afeto, contra a possibilidade de bondade, né? E é no final do filme, à medida que o filme vai avançando, que a gente vê o quanto que Josué resgata Dora desse lugar de amargura. Porque ela agora, em vez de escrever carta para os outros, é ela agora que está escrevendo uma carta. Mas ela é a remetente agora, né? Ela consegue, de alguma forma, conciliar o seu pai real, da sua história pessoal, um cafajeste, um pai falho, né? Com a saudade deixada pelas boas lembranças do pai. Ela lembra do apito do trem, o pai era maquinista, né? E aí deixou ela ficar na frente da locomotiva, puxando o apito do trem quando criança. Ela aprendeu a não só reclamar da memória dolorosa, ela tinha dito que a gente devia esquecer, né, as pessoas, e reclamava que existiam fotografias, né, que não deixavam esquecer o passado, mas ao contrário, ela agora na carta está dizendo que não quer ser esquecida, ela não quer ser esquecida pelo Josué, né? Ou seja, partir em busca do pai de Josué ajudou a não mais fugir do lugar ocupado pelo seu pai, na sua própria história pessoal, né? Esta é uma das belezas aí, sem dúvida, desse filme, né? E, nesse sentido, então, caminhando aqui para o final da nossa leitura, da nossa observação, vamos tentar pensar um pouco que nessa condição aí deste pai real, deste pai, dessa possibilidade de um pai que escapa a, ao controle, à imaginação de uma criança, né? Vamos pensar, então, na possibilidade quando este pai real, na verdade, é um pai perverso, né? Quando este pai real é um pai que nós vamos falar de um pai que embrutece na sua relação com a criança. Veja, se a gente ampliar a noção de pai para o coletivo, para o social, vamos ter pátria, vamos aludir aí a tantos filhos esquecidos pelo Estado fomentador de desigualdades. Gente pobre que vive de migalhas, abandonados por uma pátria de pater, pai, né? Injusta, uma pátria que não é uma mãe gentil. No Rio,
fica evidente a omissão do Estado com a figura do miliciano, o pai ausente, encarnando aí, dando brecha para a emergência dessa figura do miliciano. Na omissão do Estado de direito eficaz, democrático, emergem essas milícias representadas no personagem aí do Seu Pedrão, que era um miliciano pago para, entre aspas, né, proteger os pequenos comerciantes ali da estação. E é chocante porque o pequeno roubo que o moleque faz, ele pega alguma mercadoria ali, sai correndo na estação no início do filme, sendo punido atrozmente com a sua morte à bala nos trilhos, né? Uma cena que todo mundo vê e ninguém vê. A banalidade do mal, da violência, este pai impostor e violento fazendo justiça impiedosa com as próprias mãos, né? Essa situação aí dos migrantes e filhos de migrantes ali na central, que vieram desse Brasil profundo e esquecido pelos donos do poder desde os tempos aí do coronelismo brasileiro, né? Então vamos pensar nesse pai perverso nessa direção aí, né? Do Estado omisso, do Estado fomentador de injustiças. E no filme também a gente vai poder pensar a figura do pai na perspectiva da figura paterna de Deus. No filme é impressionante a presença do sentimento religioso tão intenso e poderoso na gente ali do Nordeste, tão intenso e poderoso quanto a própria miséria mesmo dessa gente esquecida nesse Brasil afora, né? Josué e seus dois irmãos têm todos nomes bíblicos. O pai de Josué se chamava sugestivamente Jesus, Jesus de Paiva, né? Esse sentimento religioso elucidado aí pela psicanálise, essa saudade do pai convertida em crença no amor bondoso e protetor de um pai celestial. E isso nos ajuda, inclusive, a pensar que esse pai perverso, esse pai canalha, pode também ser no âmbito das religiões institucionalizadas, né? Com a presença aí dos falsos líderes, dos falsos profetas, dos manipuladores de massa, aproveitando-se justamente desse anseio pelo grande pai, né? E que tantas vezes dá margem a esses aproveitadores inescrupulosos, exploradores do anseio das massas aí, né? Pela figura de um pai, né? Sem nos esquecer dos falsos líderes ditos políticos, né? Que como que hipnotizam seus seguidores com discursos travestidos aí de alinhamento ideológico. Enfim, isso tudo nos faz lembrar ali o ensaio de 1921 de Freud sobre a psicologia das massas e a análise do eu, né, onde Freud descreve com assombro esta fascinação do ser humano pelo grande homem, percebida sem grandes dificuldades nessas figuras perversas do pai impostor, tanto no âmbito da religião, como no âmbito aí da política, né? É nessa hora que a gente vai pensar, portanto, que a psicanálise poderia até ser um recurso, né? Um campo de conhecimento bastante privilegiado para denunciar esta fascinação e, eventualmente, até instilar a necessidade e a possibilidade de intervenção, mas fica o nosso alerta. A psicanálise também não apresenta credenciais de imunidade a priori contra tais resistências de transferência, né? Enquanto Freud tanto desenvolveu suas investigações a respeito do papel do pai na história individual e na história social da humanidade, é assombroso a gente constatar que o declínio da figura do pai na literatura psicanalítica pós-freudiana foi ficando evidente, especialmente a partir dos anos de primazia do klainismo, uma preocupação que nos inquieta até os dias atuais e que nos faz realmente indagar, e aí vai o nosso alerta para os colegas psicanalistas, terapeutas de orientação analítica, né? Em que medida que a morte do pai da psicanálise contribuiu para a morte do pai na psicanálise? E quantas consequências desse declínio? Também no âmbito da teorização psicanalítica, no âmbito das instituições psicanalíticas. Mas isso já ficará como um tema aí
para um outro encontro de cinema e psicanálise, né? Então, portanto, é isso. Ficou aí as nossas indicações, nossas possibilidades de reflexões psicanalíticas aí a respeito desse belíssimo filme brasileiro. Certamente vocês também tiveram as suas impressões, tiveram as suas observações e façam chegar a nós. Compartilhem, participem, tragam-nos, né, também a sua contribuição e sigamos, tá? Obrigado a vocês, obrigado aos que têm prestigiado nossos encontros ali, presenciais, com o apoio ali inestimável da Associação Médica de Londrina, que nos cede gentilmente o Espaço Cultural AML, ali no centro de Londrina, na Praça da Concha Acústica, e a força aí que está sempre sendo dada pelos nossos colegas residentes do primeiro, segundo e terceiro ano de psiquiatria ali da Universidade Estadual de Londrina. Fica aí o nosso abraço e muito obrigado. E até o próximo filme que vai nos inspirar aqui no nosso encontro de cinema e psicanálise, Luz, Câmera, Pulsão.